Bem-vindo ao podcast Gestão Voz Ativa, por aqui Rodrigo Mendes. É uma honra receber o David, já é a segunda vez que ele vem no podcast. Por favor, David, se apresenta aí para a galera aí. E aí, pessoal, boa noite aí, né? Bom dia, boa tarde para quem está vendo em outros horários, né? Muito obrigado aí por ter me convidado, né? Eu já apareci aqui no último ano, em 2024, né? Eu sou David Alexandre, sou engenheiro de produção formado pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente eu sou analista de qualidade na Yazaki Mercosul, empresa aí do ramo automotivo. Trabalho aqui em Sergipe mesmo. Eu já estou na empresa já tem um pouco mais de um ano, né? Eu tenho experiências aí na Casa da Indústria, aqui no estado de Sergipe. Já trabalhei em empresas, né? Estou indo para a minha quarta multinacional aqui no estado, né? Eu tenho 4 anos já, né, de experiência e eu digo que cada ano foi uma surpresa diferente. Então, dentro desse tempo aí, eu aprendi muita coisa. Eu sou estudante de engenharia de produção, né? Então a gente passa por muitos desafios. Sergipe não é um estado muito industrial, não voltado para o ramo petroquímico. Então, empresas que eu trabalhei, nenhuma delas foi do ramo petroquímico. Então, normalmente, estados do Nordeste têm um poder muito forte, né, para empresas da indústria desse ramo. Sergipe também é um delas, né? Sergipe é o sexto maior produtor de petróleo do país. Então, aqui o que manda é energia e petróleo e gás, né? Então, eu não ter trabalhado nessas empresas, né, mas ao mesmo tempo ter trabalhado em muitas outras, mostra que dá para você realmente descobrir muita coisa. Então, assim, eu tiro como base algumas experiências que eu tive, algumas coisas que eu fiz na minha carreira, tanto como estudante, né, como profissional que me destacaram aí, né, que me destacam até hoje, né, uma das coisas que eu tenho realmente muito prazer de mostrar, de mostrar como experiência para as pessoas, para os estudantes dos cursos de engenharia mais novos, né, principalmente aqueles que eu os conheço, né, são os calouros, né, de um curso, então a gente acaba mostrando que sim, é possível, até mesmo num estado pequeno como o Sergipe é possível, né, então imagina num estado como, por exemplo, o estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, ou então Minas Gerais, ou alguns dos estados do Sul que tem um polo industrial muito forte. Então, se você quer trabalhar em uma grande empresa, que pode não ser indústria também, né? Existem empresas de outros setores, como comércio, serviços, empresas do ramo de tecnologia, que também, se você seguir pela mesma linha de pensamento, você pode conseguir. Enfim, né? Vamos começar, né, Rodrigo? Bora lá. Vou fazer a primeira pergunta do. Hoje tem uma narrativa que tem na internet aí, até Uhum. mesmo acho que a mídia tenta emplacar isso na cabeça do jovem neném, né? Que nem trabalha e nem estuda. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso. Na verdade, é um tema que eu já conheço há muito tempo, né? Eu lembro de estar estudando isso na escola, né, cara? Eu saí da escola em 2017, né? Eu tenho 25 anos, então já tem um tempo, já tem 8 anos, né? Então, isso gera um tema de debate muito forte, né? Tema de redação de Enem, inclusive, a gente sempre falava. E a geração do Enem é realmente um tema forte na mídia, porque nem estuda nem trabalha. E a gente percebe que tem muitos jovens que realmente têm se dedicado a outras coisas fora desse ramo, então, desse meio, né? Então, né, pessoas que, claro, ninguém é obrigado a fazer ensino superior, óbvio, né? Mas pessoas que não buscam nada além de a formação e vai buscar uma vida fora disso, né? Então, eu acredito que são escolhas, mas eu também acredito que talvez para crescimento, né, de vida, de profissão, né, de você realmente tentar buscar algo dentro de um ambiente profissional é importantíssimo para engrandecimento pessoal também. Eu acho que, né, por exemplo, hoje tem muita oportunidade relacionada a jovem aprendiz que eu acho que muitas pessoas da minha geração, né, estão se desprendendo um pouco, né? Bem comum você ver as gerações mais novas realmente se aderindo mais a coisas voltadas à internet, porque dá uma de certa forma alguns cases de sucesso, né, principalmente voltado a influenciadores, acabam realmente se destacando. Só que a gente sabe que isso é uma saída que é uma parte da exceção de uma grande galera que acha que eu vou conseguir fazer isso também. Na minha época era o YouTube, né? Então muita gente queria só trabalhar com o YouTube, porque o YouTube estava crescendo. Então a meta realmente é ser youtuber. Hoje é você querer ser influencer. Não tenho nada contra, claro, né? Cada pessoa tem que fazer suas escolhas de vida. Eu acho que aquilo que tem mais acessibilidade a você, você tem que fazer a sua escolha. Mas eu acredito que a gente precisa temer experimentação, né? Eu acho que um ambiente de empresa,
né? Um ambiente que vai te fazer abrir os olhos para como é a vida, né? Eu acho isso importante. Né? Então, ser um jovem aprendiz, por exemplo, para entender como é o ritmo de uma empresa, né? Então tem, né, o Senai, por exemplo, tem, né, muita coisa para jovem aprendiz, o SESI também, né? Então tem muita oportunidade para você entender como funciona a dinâmica de uma empresa, né? Você trabalhar até mesmo em empresas grandes, né? Não estou nem falando de empresas pequenas, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa multinacional japonesa, né? Do ramo aí do setor automotivo muito consolidado. E é uma empresa enorme, teoricamente, né? Então, tem muito aprendiz lá dentro, pessoas, jovens mesmo, menores de 18, que estão experimentando coisas, né, do ambiente profissional. E a partir disso, você pode fazer escolhas da sua vida. Eu acho importantíssimo, eu acho que é uma ótima saída e realmente, né, fortalecer isso, né, principalmente por campanhas que envolve profissionalização, né? Claro, né? Profissionalização eu também entendo com valorização, né, do trabalhador médio. A gente sabe que envolvemos um problema muito grande, principalmente por pessoas que trabalham na escala 6 por 1, né, que atualmente é uma escala abusiva, né? Eu acredito muito nisso, né? E tem também, né, outras coisas que englobam, né, a desvalorização do profissional, né, médio, né? A massa trabalhadora no país, ela é bem desvalorizada a questão salarialmente. Então, muitas pessoas, né, têm medo do CLT, né? Não vou ser CLT não, porque Deus me livre. Então, assim, eu entendo muitas pessoas não quererem entrar nesse meio, né? Muita dessa influência dessa geração neném é realmente a forma como os empregos são ofertados hoje em dia, né? Então, a gente vê muito menos que a gente chama de subempregos, né? Que são, por exemplo, caixas de supermercado, a gente vê cada vez menos. Em São Paulo está uma oferta de milhares de vagas de pessoas que não simplesmente não querem trabalhar nesse tipo de emprego, né? E isso influencia as novas gerações a terem um pensamento diferente. E eu entendo que é importante campanhas como a valorização da profissionalização, como o Jovem Aprendiz, realmente, para a gente saber o que vai querer ser da vida. Então, eu acabo tendo, né, essa visão a respeito do que a gente chama de geração neném, né? Narrativas, né? É a mesma coisa que você falou do YouTube, o jovem, na verdade, não quer trabalhar na CLT, mas vai fazer o trabalho do mesmo jeito, vai trabalhar para alguém, Sim, que é pro dono do YouTube. Só vai mudar, né, as coisas, mas é como você falou, a chance no YouTube de dar certo é muito difícil, é muito desgastante e muito trabalho, porque você não tem dinheiro para pagar as pessoas, né? Como o YouTube famoso tem, tudo, faz os seus roteiros, faz tudo, então o jovem quer, às vezes, quer tudo fácil, né? Mas vamos falar do jovem, mas do jovem que estuda engenharia. Qual que dica eu acho você que é dá, grande. qual dica você daria para que as pessoas que estão fazendo engenharia, o primeiro passo, né, planejar a sua carreira para conquistar uma vaga numa grande empresa? Cara, a primeira coisa que eu sempre digo para todo mundo que faz engenharia é se envolva em projetos acadêmicos. E quando eu digo envolve em projetos acadêmicos, é projetos de pesquisa e projetos de extensão. Por que que eu falo isso? Isso daí é uma porta de entrada para você começar a ter contato com experiências que englobam o profissional. E também envolvem responsabilidades além das responsabilidades estudantis, né? Quem faz ensino superior sabe que é uma realidade complexa, né, principalmente para estudante de engenharia, né, é um curso complexo, engenharia é um curso difícil, puxado, mas que te dá muita oportunidade de você crescer. Então, envolva-se em equipes de competição, empresas júniores, que é uma coisa muito, muito positiva, né, muitas empresas valorizam essas experiências extracurriculares, né, então, isso te destaca. E os primeiros passos que eu acho que você deve ter é começar, né, primeiro que se você escolhe uma engenharia, né, aquilo que se te identifica mais. Ah, você quer ser um engenheiro civil, você quer ser um engenheiro de produção, você quer ser um engenheiro mecânico, um engenheiro de materiais, um engenheiro de petróleo, um engenheiro mecatrônico, né, um engenheiro aeronáutico. Existem tantas engenharias, né? Tem engenharia agrônoma, tem engenharia agrícola, e, enfim, em diversas áreas. Então, a engenharia ela permite muita coisa para você. Então, realmente, e vários outros ramos, né, que derivam da engenharia, como, por exemplo, sistemas e engenharia da computação, que hoje em dia é muito valorizado, né? O tech hoje é muito valorizado. Então, a primeira coisa é você saber encontrar, né, se você quer estudar engenharia, é saber qual engenharia que você mais se identifica. Há um tempo atrás, né, era muito fácil você encontrar pessoas que queriam fazer muito engenharia civil. Hoje a gente encontra muitas pessoas que querem fazer engenharia de produção,
né? Então, acaba que isso foi se tornando relacionado à dinâmica do mercado. Engenharia mecânica também, que é parceira da produção aí, né? A engenharia de produção nasceu da engenharia mecânica, então muita gente quer pulsar realmente esse tipo de engenharia porque é o que está mais dando oferta do mercado. Mas a verdade é que você tem que cursar aquela engenharia que você realmente se identifica mais. Eu sempre gosto de dizer que aquilo que você vai trabalhar nem sempre é aquilo que você, né, vai te dar o que você quer ganhar. Nem sempre vale a pena. Às vezes mais vale a pena você trabalhar naquilo que você gosta de fazer e tentar buscar crescer, né, profissionalmente nessa área. Beleza. Você acha que a educação continuada, né? A engenharia já é uma faculdade puxada, né? Sim, sim. A educação continuada, você olhar para o mercado, por exemplo, você fazer um Power BI, um Excel, vai agregar Especialização, valor? né? Especialização também para o engenheiro que Com quer certeza. conquistar uma grande vaga? Com certeza. Uma coisa que eu gosto de falar a respeito de especialização é o seguinte, ó, você se especializar em algo é você dizer, olha, eu sou muito bom nisso e isso aqui comprova, né, além do que eu já tenho de formação, é como se fosse um bônus a mais. A especialização é um destaque que você vai ter. Tem pessoas que se formam, por exemplo, em engenharia não tem, e faz uma especialização completamente nada a ver. Mas por que faz isso? Por exemplo, é muito comum você ver engenheiros, por exemplo, químicos com pós-especialização em produção, engenharia de produção, ou então em produção industrial, ou então engenheiro de produção, ou então engenheiro mecânico com pós em engenharia de segurança, né? Porque são especializações que te destacam, né? E te permitem ter um leque maior. Então você tem o seu conhecimento de engenharia da sua graduação, mais a engenharia da pós-graduação, né? Que é a especialização que você vai fazendo isso aí. E normalmente, né, quando você estuda uma engenharia, você acaba se identificando com uma área dessa engenharia. Então, aí eu vou falar com base na minha, tá? Na engenharia de produção, porque eu não vou falar a respeito das outras, não tenho tanto know-how para falar. Mas a engenharia de produção é muito ampla, né? Então você pode trabalhar com processo, você pode trabalhar com serviço, você pode trabalhar com segurança, você pode trabalhar com várias áreas diferentes, né? Você pode trabalhar com patente. Então, assim, tudo isso está englobado no curso, né? E o engenheiro, né? Você quiser, engenharia até metade do caminho é quase tudo igual. Você vai estudar cálculo, física, equações diferenciais, você vai estudar materiais, você vai estudar muitas matérias diferentes que acabam que nas engenharias elas compartilham muito entre si. E aí, depois da metade do curso, é que você vai dizer: é isso que eu quero fazer? Mesmo? Né? Normalmente eu gosto de dizer que é a crise de meio curso. Muita gente, quando chega na metade do curso, ou volta atrás e tenta uma nova engenharia, ou diz, não, já estou aqui mesmo, então vou seguir. Então, é muito comum você encontrar pessoas que acabam se formando sem a identificação da engenharia. E é uma coisa que eu não recomendo, né, particularmente falando. Se você tem a oportunidade de mudar de curso, muda. Muda mesmo. Né? Então, assim, eu não estou nem falando de engenharia. Se você quer mudar para outro curso de exatas, um curso de sociais, de humanos, um curso de saúde, muda. E eu estou falando isso de uma maneira generalista, além da engenharia. Mas, falando agora, voltando à engenharia, né, cara, você vai ter alguma matéria no seu curso que você está fazendo que você vai se identificar mais. Pega ela e diz, não, vou me especializar nisso, vou trabalhar, vou querer entrar em empresas que trabalham com isso. O pontapé inicial é você saber o que você quer fazer. Porque não tem coisa pior que você tá num ponto da sua vida que você dizer, cara, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei o que eu gosto. Né? Então, isso é meio complexo. Né? Eu já passei por isso, eu sei como é. Muita gente passa por isso em qualquer curso, né, de engenharia, qualquer curso de saúde, não sei o quê. A não ser que você seja médico, ou então um advogado. Normalmente quem faz direito quer muito ser advogado, quem faz medicina quer ser médico, né? Mas quem faz engenharia quer ser só um engenheiro civil? Porque a gente sabe que as ofertas de engenheiro hoje em dia são muito mais complexas, né, Rodrigo? Você não vê mais tanto oferta de engenheiro, né? Você É não tem oferta de verdade. engenheiro. Você E cada vez mais difícil. a engenharia, eu costumo falar, tenho dois amigos meus que é formado em engenharia. E eu falo para eles, pô, você vai estudar engenharia para virar gestor? Porque assim, até entendo, e eu estava estudando, né, antes de fazer a entrevista, aí peguei a história do Taishi Ono, que é da Toyota Produção, um dos pensadores, né, da Toyota Sim, Produção. Ele era engenheiro. E era engenheiro sim, sim. mecânico, não tinha nada a ver com a área dele e olha a evolução que ele fez. E também Taylor também, do pai
da administração científica era engenheiro mecânico, olha a revolução que ele fez nos processos. Então, o mercado ele absorve muito engenheiro, né? Devido Sim, ao pensamento crítico, a forma pensamento analítico, né? analítico de vocês estudarem. Essa, esse preconceito que eu tinha já não tenho mais. Então, o mercado absorve muito. Ele entra como analista, às vezes entra como especialista, se for trainee, né? Mas para as pessoas que, na tua área, por exemplo, de produção, as pessoas já têm que saber o que é um Kaizen, o que é um Lean, o que é uma qualidade, para quando você chegar na entrevista ou na vaga, você já está habilitado. Porque a maioria das empresas vai querer eliminar desperdícios de tempo, de material, de qualquer Sim. coisa. Então, você indicaria, não sei se vocês estudam tanto isso na engenharia, que também não é, eu desconheço, né? Eu sou formado em administração. Mas você estuda esses assuntos a fundo, porque é uma coisa que vocês vão trabalhar no dia a dia de vocês. Geralmente é isso, né? Sim, é muito comum você encontrar estudo, né, principalmente para a parte de gestão de operações e serviços, né, e disso envolve muita qualidade. Né, não sei se você lembra, mas né, os pilares do TPS, né, do Toyota Production System, né, é a famosa casa da qualidade, né, que envolve né, os pilares do Jidoka, né, envolve o Kaizen, né, enfim, dentro disso, né, a gente tem esses assuntos, né, que é importante, principalmente com o engenheiro de produção, ter essas noções. Só que a gente está percebendo que, ao longo dos anos, né, a gente percebe que está encontrando cada vez mais, né, empresas que, mesmo que você não tenha especialização em produção, tem essas noções. E cada vez mais matérias de engenharia de produção e outras engenharias. Né? Então, você ter essa noção do que é just in time, do que é Jidoka, o que é né, o senso das noções de qualidade é importante se você quer entrar na grande empresa. Né? Claro, empresas do ramo que você sabe que você vai conseguir trabalhar. Então, por exemplo, né, vou tirar, por exemplo, a minha experiência que eu tive. Não necessariamente você já tem que chegar sabendo, né? Porque é aquela história, né? Como é que eu vou ter experiência? Eu quero entrar num cargo para ter experiência, mas pede experiência? É que nem, tipo, para mim não faz sentido você pedir um estagiário com experiência. Estagiário dá para aprender, não é? Então, assim, você tá no seu curso, você tá aprendendo, isso daqui faz sentido com o que você vai trabalhar. Então, as coisas têm que casar, né? Porque, por exemplo, é muito ruim você fazer uma engenharia e tentar uma vaga para uma coisa que não tem nada, não casa. Eu faço produção. Vou tentar uma vaga para trabalhar em obra, por exemplo, um cargo que seria muito mais fácil para o engenheiro civil. Então, assim, tem que casar com o que você quer. Se eu quero trabalhar com obra, eu faria engenharia civil. Se eu fiz engenharia de produção, é porque eu quero trabalhar em empresa, né? Quero trabalhar com serviço. Até mesmo posso trabalhar autonomamente, por exemplo, em consultoria. Né? Muito comum você ver consultoria ter engenharia de produção, justamente porque tem esse senso, né? Tem muito engenheiro de produção e administrador, né? Em empresas de consultoria. Sim. Como assim as habilidades soft skill, né, ou habilidade pessoais, né? Eu vejo muito que a empresa exige muito do engenheiro de produção quando entra na empresa, uma comunicação, né? Saiba se comunicar, porque geralmente você vai trabalhar de analista ou de especialista, vai apresentar projetos, né? Para Sim. outras pessoas, vai defender, às vezes, ou falar alguma coisa que está errada e vai precisar dessa comunicação. Na Uhum. faculdade, vocês estudam comunicação? Se não estuda, acho que é uma Hum. habilidade mega importante, né? Ela que vai puxar todas. Você aconselharia os engenheiros a desenvolver essa comunicação? Olha, vou falar uma coisa. Faculdade nenhuma vai te ensinar a trabalhar bem, né? Curso nenhum de engenharia vai te ensinar a procurar emprego. Curso nenhum de engenharia vai te ensinar como se destacar. Tudo isso daí você vai ter que aprender ou na marra ou você vai ter que se desdobrar. Porque é o seguinte, hoje é muito comum, né, a gente encontrar pessoas que são muito boas no que fazem, mas não sabem se vender. Né? Então, assim, o saber se vender é importante. Então, como é que, por exemplo, eu tenho um projeto na empresa e eu preciso defender as minhas ideias nesse projeto? Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo ter comunicação?
poxa, eu preciso de uma demanda que depende de certos indivíduos de outros setores. Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo solicitar, né, um plano de ação? Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo cobrar ações de outros setores, de outras pessoas? Né, me comunicar, não sei negociar com essas pessoas, né? Então, assim, isso a universidade não ensina, não, entendeu? Mas no seu próprio curso vão ter experiências que você vai conseguir, né, ter e conseguir crescer. É por isso que eu falo, né, é muito importante você ter que valorizar, né, as atividades extracurriculares. Se você, por exemplo, for de uma empresa júnior, você vai ter literalmente uma empresa. A empresa júnior, ela é uma empresa que não pode ter lucro, né? Então é uma empresa dentro da universidade, do curso, então, né, que vai prestar serviço para empresas de verdade, né? Vai receber, vai ter fluxo de caixa, então é uma empresa de verdade, né? Então, assim, entre numa empresa júnior e veja como é, né? Você vai aprender muito. Entre numa equipe de competição, né? Eu era de uma equipe de competição de aerodesign que constrói modelos de avião mesmo para voar. Então a gente precisava aprender a negociar para conseguir patrocinador. A gente precisava aprender a conversar com as pessoas para conseguir apoio, né? Para conseguir comprar, por exemplo, uma rifa, ou então para conseguir seguir nosso, ou então divulgar por marketing. Tudo isso aí eu aprendi e fui levando para minha vida, né, de uma forma que, por exemplo, eu cheguei numa entrevista, usei isso a meu favor e isso foi bem visto, porque, por exemplo, eu tive experiência com gestão, eu tive experiência com financeiro, tive experiência com cliente externo, tive experiência com gestão de pessoas. Então, assim, tudo isso daí você vai trabalhando e evoluindo, coisas que o seu curso não vai te prover. Né? Ah, eu faço engenharia mecânica. Um engenheiro mecânico ele não vai ter um curso de negociação, um curso de comunicação, um curso de saber da entrevista. Não vai, cara. Isso vai de você. Claro, perfis e perfis. Ah, eu tenho um perfil mais analítico, né? Ah, né? Na tendência das pessoas com perfil analítico é ser um pouco mais introvertidas, se comunicarem menos, pessoas mais fechadas trabalham mais com o computador mesmo, trabalham muito com os dados, enquanto normalmente pessoas super extrovertidas geralmente estão mais para um cargo de liderança, um cargo de gestão, uma coisa que você precisa lidar com pilar pessoas. Então, assim, os dois são importantes. Os dois são importantes. Precisa se trabalhar dos dois. Não significa necessariamente que você vai ser um líder. Ah, eu vou entrar na empresa porque eu quero virar gestor. Beleza, mas tem pessoas que querem, por exemplo, hoje em dia está tendo um fenômeno muito grande, né, de pessoas que não querem ser gestores, né, querem crescer até um cargo, por exemplo, sênior, né, mas não necessariamente quer cuidar de uma equipe, porque exigem responsabilidades que talvez essa pessoa não tenha essas habilidades, né, esses skills que a gente fala, né? Então, é comum, né? É uma coisa que é bem bastante comum, mas busque isso, busque se comunicar, porque isso te destaca. Tudo que te destaca, você tem que valorizar, cara, porque um recrutador, um entrevistador, um gestor que chegar em você e dizer, ó, você é diferente da maioria. E eu vou te falar, viu, cara, no mercado falta muito isso. Falta muito mesmo. Você falou em marca pessoal, né? Você se vende, né? Muitas vezes. E você falou que participou de alguns projetos que na hora da entrevista você pôde falar com propriedade o que estava fazendo. Mas a gente tem também, eu creio eu que a maioria dos engenheiros deve ter LinkedIn. O Sim, LinkedIn é uma porta de entrada por recrutadores. Quase 90% as vagas vão estar lá, né? com Você, certeza. as pessoas quando faz o LinkedIn, às vezes deixa a desejar, porque não coloca os projetos que fez, Sim, não tem um bom visual, não tem. Aí o recrutador vai passar direto, não vai nem parar na sua página, né? Para isso, não vai nem ver você, seu perfil. por que é importante o engenheiro, já quando já entra na engenharia, já fazer seu LinkedIn, começar a lapidar o LinkedIn para a vaga que ele deseja futuramente? Cara, o LinkedIn, ele é uma vitrine, né? A gente sabe que, independente, né? Tem pessoas que acham que o LinkedIn é um currículo online. Não, isso daí é Lattes. Não tem nada a ver. Currículo online é outra coisa. LinkedIn é uma rede social, igual o Instagram, igual o Facebook. Inclusive, o tema do nosso último podcast foi sobre LinkedIn. Né? E o LinkedIn, ele é uma porta de entrada, uma forma de você vender o seu trabalho e você manter-se ativo todos os dias no LinkedIn é uma forma muito, muito poderosa de você conseguir um emprego, por exemplo, numa empresa grande, né? Porque uma grande parte dos recrutadores de grandes empresas estão lá. E estão lá caçando perfis o tempo todo.
né, para qualquer vaga. Pode ser vaga da coisa mais simples, de um assistente, um analista, um engenheiro, um gestor, um diretor. Vai estar lá. Então, assim, primeira coisa que eu falo, né, valorize o LinkedIn, cara. Uma pessoa que está entrando em engenharia, crie o seu LinkedIn, é muito importante, né? Movimente seu perfil, crie sua marca pessoal. Então, assim, personalize seu perfil, bota as coisas que você... Ah, mas eu não tenho experiência profissional. Não tem problema. O que você já fez na sua universidade que destaca? Ah, poxa, eu participei de um projeto, eu participei de uma matéria que a gente fez uma visita técnica. Tudo isso aí te vende. Tudo isso aí você fez, entendeu? Tá no seu currículo, querendo ou não. Né? Ninguém já chegou com um currículo, né, de 5 empresas, já fiz 10 projetos que reduziu não sei quantos milhões. Ninguém chega. É a verdade, todo mundo começa de baixo. Todo mundo que começa, né, claro, né, eu não nasci herdeiro, né, então eu tenho que começar de baixo, né, eu não já nasci com a grande empresa do meu lado. Então, assim, você pode valorizar o seu sempre, independente de que coisa, é a forma como você vende, entendeu? Então, como você está começando no curso, qual a primeira coisa que uma pessoa que está cursando um ensino superior pensa? Estágio. Então, imagine você querer uma vaga de estágio, mas você tem um perfil que você não tem uma foto, ou então você tem um perfil que você não movimenta, você não conversa com ninguém. O LinkedIn é um algoritmo, cara. É um algoritmo que vai te entregar para recrutadores se você movimentar. É muito óbvio. Por exemplo, você tem uma rede social que diz, ó, se você utilizar a minha rede social, eu promovo seu perfil. O que é que eu faço na rede social? Eu curto publicações, eu compartilho, eu crio postagens, importantíssimo isso. Eu detalho meu perfil, eu falo as coisas que eu já fiz, os meus projetos, as minhas experiências, eu entro em grupos, utilizo todos os recursos que a rede social, né, o LinkedIn me oferece. E isso vai movimentar muito os seus índices dentro do LinkedIn. Claro, você não precisa ser um especialista em LinkedIn. Eu já depois que você começa a trabalhar, a verdade é que o LinkedIn ele se torna muito mais complicado de você ficar movimentando, porque você está cansado, você tem menos energia, né? Quando eu estava, por exemplo, procurando emprego, eu entrava no LinkedIn toda hora, movimentava, publicava, então eu tinha mais energia e tempo para isso. Mas, cara, uns 5 minutos do seu dia, 10 minutos que você entra, curta as publicações, comenta, compartilha alguma coisa, não precisa fazer isso todo o tempo todo, mas entra no teu perfil todo dia e faz alguma coisa. Porque isso daí, né, vai dizer para o LinkedIn dizer, opa, esse usuário é ativo. Então eu vou entregar o perfil dele para um recrutador que está, por exemplo, procurando uma vaga. Entendeu? Então, assim, é importantíssimo, cara. A rede de contato você manter ativa, tanto trabalhando e quando você busca, é muito importante. E rede de contato, na minha opinião, ela é política. É uma É, política que você é faz, não tem política, como. não adianta. As pessoas falar de outra forma, não, você, por exemplo, você está trabalhando, eu também estou. Se eu for defender algum projeto, alguma coisa, então vou entrar em contato com uma pessoa antes para me apoiar naquela reunião. É política, você está fazendo política, você Exatamente. está vendendo o projeto. Então, quando você fala em rede de contato, é você usar muitas vezes da tua comunicação ou da sua rede para trazer benefício para si próprio. Eu acho que muitos jovens hoje, não só da engenharia, não conseguem fazer isso, né? Ou não conseguem fazer isso de um modo Não. certo. Parece que há um bloqueio. Por que será? Porque o jovem é muito ansioso, ou porque eles acham que é errado? Ah, não, não vou fazer isso, não vou puxar saco. Não é puxar saco, né? É, É totalmente diferente. Você vai se vender, você está vendendo o projeto, você está vendendo a sua imagem. eu já vi uma pessoa, já falou para mim, uma amiga minha, a Lara, ela já falou uma vez para mim, cara, quando se trata da sua carreira profissional, não adianta, você tem que ser egocêntrico. E quando eu digo egocêntrico, quer dizer, cara, a pessoa que mais tem que valorizar o meu perfil profissional sou eu mesmo. Sou eu que tenho que me valorizar. E quando eu tenho que me valorizar, não é questão de puxa-saco, cara, é questão de oportunidade. E eu não tô nem falando de você ficar em cima do seu patrão, do seu chefe ficar o tempo todo puxando o saco dele. Não, a questão não é essa. A questão é você olhar as oportunidades que você tem. Opa, eu não trabalho. Esse cara é um recrutador de uma grande empresa. Vou mandar uma mensagem para ele. Vou lá perguntar: olá, sou estudante de engenharia tal, na universidade tal, ou gostaria muito de trabalhar no setor tal. Como é que estão as oportunidades? A gente pode conversar? É simples. Infelizmente, é um bloqueio realmente muito voltado à vergonha mesmo até, né, cara? As pessoas elas não têm tanta, né,
tanta vontade de sair conversando com as pessoas assim aleatoriamente, né? Meio complicado assim, né? Por exemplo, na rua você não vai chegar a abordar alguém na rua e começar a dizer, oh, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, a gente traz esse pessoal pro virtual e acaba conseguindo esses bloqueios, entendeu? Mas, cara, destrava, tá? Isso destrava. E a melhor maneira de você destravar, cara, é fazendo cada vez mais. Vai ficando automático. Eu já mandei mensagem para tanta gente no LinkedIn. Ó, pra você ter uma noção, de 100 pessoas que eu mandava mensagem, só 10 me respondiam. Eu já sabia, entendeu? Que as pessoas não iam responder. Ou não visualizavam, ou visualizavam e não respondia. E eu já sabia. Mas eu continuava mandando, porque, tipo assim, o que, é que eu tenho a perder? Né? Eu já tive um chefe meu que ele dizia, cara, o que você tá fazendo, mandando mensagem pro pessoal no LinkedIn, não tem nada de errado, velho. Você não tá indo lá pedir dinheiro, você tá indo pedir emprego, pô. Entendeu? Você, o que você tá fazendo de errado demais? Você quer trabalhar, entendeu? Então, assim, e você demonstrar essa vontade é uma coisa que destaca muito. O recrutador quer muito alguém. Porque não tem coisa pior que você querer contratar alguém. Você não vai querer contratar alguém que não se importa se vai querer entrar ou não. Você quer contratar alguém que está com vontade de entrar lá, que está com predisposição, com vontade de trabalhar nessa empresa, nesse setor, nesse cargo, entendeu? Para você, hoje, quando se fala em mentoria no Brasil, parece que é uma maldição colocar nessa palavra, o Ah, coach, é. né? Mas a gente vê nos Estados Unidos, se você fazer um MBA dessas Harvard, dessas escolas famosas, você vai ver que você vai ter mentoria, vai ter mentor lá te auxiliando. Acho que no Brasil, a palavra coach virou banalização. Banalização. Mas tem muitos mentores, né, que vão aparecer, bem dizer, vão dar conselho de graça para você e que você deixa passar despercebido. Sim. Eu acho que um evento, por exemplo, se você tiver na sua cidade, pô, vai ter um evento de produção, vai vir o fulano de tal. Cara, vá, pô. Você Isso está mesmo. desempregado, vá lá, pô, vai assistir, é de graça. Você vai encontrar um monte de pessoal lá. Você vai conversar, que nem você falou, você vai perder o medo de perguntar das empresas se está pegando, se não está. Você vai ter que se expor, né? E essa exposição, muitas vezes, a mentoria ajuda o mentor a destravar, né? E hoje no Brasil Isso. não temos. Mas se realmente, né, a gente levar a sério isso, pegar um jovem. Hoje tem muito jovem que entra na empresa e você bem dizer, como é mais velho, né, na empresa, a pessoa joga e você dá uma mentoria quase de graça para ele. Vai ensinando os caminhos, ó, não faz isso, não faz aquilo, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Então isso é uma mentoria. Você Isso. dá conselho para o jovem. Eu acho que esse preconceito que as pessoas têm destruiu isso no Brasil. Mas eu acho muito importante para o jovem que está entrando, o jovem que quer uma profissão, que quer se destacar. Você não acha que a mentoria é importante? Por exemplo, Com até mesmo no certeza. curso de faculdade? Com certeza, absolutamente, né? Eu acho que se você tem condições financeiras, de tempo, cara, faz uma mentoria. Juro pra você, é muito bom, porque, tipo assim, o mentor, ele tem um fluxo desenhado do que você vai ter que fazer para te destacar e você se descobrir, porque qual é o pulo do gato na mentoria? A mentoria vai te dizer, né, o que você vai trabalhar? Não, a mentoria vai fazer com que você se descubra, né? Então, olha, eu gosto muito disso, né? Isso daqui é uma coisa que eu sinto muita vontade de fazer. A mentoria vai te dar ferramentas para que você consiga plantar essa semente e ela crescer numa árvore e dar fruto. Então, assim, ela é o caminho, um pontapé, mas ela não é obrigatório. Eu, por exemplo, eu nunca fiz mentoria, mas eu valorizo muito porque, por exemplo, para mim, eu sempre tive facilidade de falar, de me vender, mas isso é meu, é do meu perfil. Para você que não tem um perfil tão destacante, que você chega lá e já faz, você é travado, é para trás, cara, faz uma mentoria, velho. Ah, eu não sei o que fazer da minha vida. Ah, eu não sei o que eu consigo trabalhar. Eu tô em dúvida. Faz uma mentoria. Vai por mim. Ajuda muito, porque tem coisas que estão tão bagunçadas na nossa mente e o mentor vai simplesmente tirar tudo que você não precisa pro lado, você vai se organizar na sua cabeça e dizer, ó, com clareza o que eu quero é isso. Eu tenho clareza do que eu quero na vida, né? Eu quero muito trabalhar com uma empresa grande, né, no setor de processo, melhoria contínua, qualidade, né? Eu quero me destacar na área
e eu quero ser uma pessoa especializada nessa área, né, de destaque profissional. Isso eu tenho muito claro. Quero uma empresa grande, que eu viaje, que eu conheça o mundo, que eu conheço profissionais mais experientes, e eu sempre valorizo isso, tá? Qualquer pessoa, por exemplo, lá na empresa, cara, chega alguém de fora, seja da empresa, seja de outra, de uma montadora, não importa, um fornecedor, tem mais experiência que eu, tem mais vivência que eu na área, eu já me animo, porque eu já quero que essa pessoa me diga as experiências dela, as dicas, aquilo que eu posso usar para meu favor para crescer, entendeu? Né? Tipo, se eu for metade do que você já é, eu tô muito feliz, entendeu? Então, assim, tem que realmente ter humildade de dizer, ó, eu sou isso, mas eu quero me tornar, eu vou ser meu espelho, entendeu? Ter realmente alguém para se espelhar é importante. Eu acho que o jovem hoje ele tem muita a dificuldade de olhar para o futuro e tentar se adaptar a ele, principalmente a pessoal de engenharia. A gente falou de mentoria. Uma mentoria que você recebe de graça na empresa é trainee. Você Isso. pula muitas etapas, cara. Não, de trainee você Você, vira supervisor, é, né? você tem Coordenador. curso, a empresa vai te dar curso de comunicação, se você vai ter muita dinâmica, você vai conhecer o negócio de ponta a ponta na empresa durante um ano. Por isso que você valorizar, você, pô, no último ano, eu vou tentar ser trainee. Se eu fosse estudar, fosse mais jovem, estudasse engenharia, eu ia olhar uma empresa, ia pegar o que ela tá falando para eu ter para concorrer àquela vaga, ia me preparar, ia fazer meu LinkedIn, ia encher o saco dos recrutadores deles lá, porque quem não é visto não é Não é lembrado. lembrado. Filho. Ó, quer ver? Meses atrás, um jovem mandou uma mensagem, né? Tá procurando emprego, que era na lista de dados e tal. Aí eu falei, cara, na minha empresa tá começando agora, mas se tiver vaga lá de analista, cara, eu falo para você, tranquilo, pô. Falo para você se candidatar lá. Eu até vejo quem é a pessoa que vai fazer entrevista e passo para você o e-mail dela, aí você troca ideia com ela, né? É, Pra tu ver só, uma mensagem, eu até hoje não esqueci dessa mensagem daquele jovem. Que nem você falou, pô, eu mandei já não sei quantas mensagens. Mas eu tenho certeza que aquela mensagem que a pessoa leu e te respondeu, ele jamais esqueceu, porque às vezes não tem a vaga claro. que você quer. Mas se tivesse, ele mandar, ó, tem uma vaga aqui e tal, sou fulano de Sim, tal, que sim, você com mandou a certeza. mensagem. E assim, não precisa só ser recrutador, não, tá? Manda para alguém do setor, manda para alguém que trabalha no setor, pergunta como é. Pô, cara, o seu setor tá crescendo, a empresa, como tá a oferta de vagas? A gente pode marcar de se conversar online mesmo, cara. Já perdi a conta de quantas pessoas de várias empresas que eu simplesmente, né, chamava para conversar, para trocar uma ideia numa chamada, né, num meet, né? Só para mesmo conversar profissionalmente, uma conversa de trabalho, entender? E aí, cara, como é o que que você faz? E eu anotava e via isso, dizia, opa, isso aqui é legal, isso aqui eu posso usar ao meu favor, né? E essa pessoa pode indicar outras pessoas, né? E a rede de contatos cresce assim. E hoje eu tenho pessoas que são de empresas que tem tudo a ver com a minha, não tem nada a ver com a minha. Salvas aí no meu WhatsApp, no meu LinkedIn. Então, assim, cara, a gente precisa começar em algum lugar. Ah, eu vou ter. Já quero chegar chegando. Quero entrar já numa multinacional. Quero só trabalhar em multinacional. Pô, eu trabalhei só em multinacional, mas quantas pessoas que você vai ver só trabalham em multinacional? Não, cara. Às vezes você tem que trabalhar com o que você tem. Poxa, eu quero começar a trabalhar, quero entrar no estágio. Mas só tem essa empresa pequena, não é o que eu quero para minha vida, cara. Nem tudo é para sempre, entendeu? Às vezes você pode usar essa empresa como um trampolim, né, para crescer por empresa maior, porque você precisa ter experiência, né? Querendo ou não, você vai precisar pegar a experiência. Pescar o que é uma empresa que você vai ter processo para você padronizar. Porque, por exemplo, uma das coisas mais interessantes que acontecem é pessoas que trabalham em empresas menores, né? A tendência de uma empresa menor é ter coisas mais despadronizadas, menos burocráticas, mais desorganizada. E aí, quando pula para uma empresa grande, eles veem outra coisa, né? Tudo é padronizado, é tudo bonitinho, você tem que seguir um fluxo, um processo, porque a empresa já tem tudo definido, tem uma diretriz, tem programas institucionais, e você fica, uau, nossa, trabalhando na empresa, porra, fazia de qualquer jeito, né? O chefe, ele dava o dinheiro, ia ir lá e comprava. Aqui não, eu tenho que pedir um orçamento no setor para ver se tem, né? A grana, enfim. É um negócio diferente, entendeu? Então, mas tenha sempre em mente, cara, dá para chegar onde você quer sem medo algum, cara.
né? Comece, o importante, independente de você começar numa empresa grande ou pequena, só comece, velho. Comece porque, tipo assim, chega uma hora que você vai envelhecer, você vai chegar num momento da sua vida onde você não vai ter mais, né, as mesmas experiências ou tempo, né, para isso, por exemplo. E aí você vai perder esse time. Então aproveite. Só se você for jovem, né? Se você tiver em sua casa dos seus 20 anos aí, aproveite mesmo, viu, cara? Aproveite, né? Vá se vender, vá se destacar, que é o que vai te fazer crescer na vida. A presença digital é muito importante, porque o jovem hoje pensa que presença digital só está no Instagram, né? Mas não, né? Não. Presença digital é totalmente diferente, né? Você saber se vender, saber estar até mesmo nos encontros online. Hoje você nem precisa estar, cara, presencial seria sempre o ideal, né? Mas tem muito divulga que você pode participar online de muitas palestras que você não ia conhecer nunca o cara, pessoalmente. E você Sim. tem lá no YouTube lá que você quiser pesquisar desses que estudam mesmo os processos, que estudam, né, na sua área, vai estar no YouTube. É só você pesquisar e tentar de alguma forma absorver alguma coisa que eles falam, Ah, né? com certeza. Porque senão você fica muito limitado, você fica dependendo muito só da faculdade. Então a faculdade não ensina tudo, que nem você falou, né? É verdade. Hoje em dia, né, tem uma revolução acontecendo, né? Que para mim a gente nunca passou por uma revolução. Acho que é uma das piores revoluções que a gente vai ter, que é da inteligência artificial. Uhum. Infelizmente, ela vai acontecer, você queira e não queira, chore ou não É, chore, né? Então vai vai ser uma acontecer. revolução que ninguém sabe o que vai acontecer lá no futuro, né? Mas a gente tem como prever. A gente não tem como saber, vai acontecer isso 100%. Para você, um jovem que está estudando lá na engenharia de processo, ele deve olhar para a inteligência artificial, pô, vai mudar isso. Eu vou ter que me adaptar pelas coisas que estão falando no mercado ou não, deixa para lá, vamos pagar para ver. Olha, é inevitável, como você falou, né? A gente vai precisar utilizar isso ao nosso favor. E assim, muitas coisas a gente pode usar ao nosso favor. O GPT tá aí, é muito acessível, né? Tem agora também o novo, né? Que acabou rivalizando com o GPT, que é da empresa chinesa, eu esqueci o nome, é DeepSeek, né? Também, muito É, bom. Então, assim, isso pode ser muito utilizado a seu favor. E eu não estou nem falando sobre escrever trabalho de faculdade usando GPT, pelo amor de Deus, né, gente? Não façam isso. Né? Eu falo isso porque, pô, né, se é exatamente isso que você vai usar para se desenvolver, se você usar isso para fazer no seu lugar, você está literalmente dando o seu trabalho para a máquina fazer. Você não está fazendo nada, entendeu? Você vai estar alimentando a mediocridade do seu crescimento, né, mental e profissional. Então, assim, utilizar a seu favor é o quê? Por exemplo, usar a inteligência artificial. Poxa, dê dicas de como utilizar palavras-chave no meu currículo que consigam me destacar. Ah, pegue essa vaga aqui e busque para mim as principais palavras-chave que eu posso colocar no meu currículo. É você usar a inteligência artificial de forma inteligente e não pedir para ela fazer para você. A inteligência artificial não vai fazer entrevista por você. Não adianta, cara. Né? Mas você pode utilizar isso a seu favor. Eu acho que utilizar ela como uma ferramenta para você fazer chegar onde quer e não um substituto de você é o que vai te destacar. Então eu uso o GPT, por exemplo, para melhorar currículo. Eu uso o GPT para, por exemplo, resumir um texto. Por exemplo, eu tenho um texto aqui de várias páginas, né? E por questão de tempo, eu não consigo parar para ler agora porque eu estou trabalhando, ou então eu tenho várias coisas para terminar e eu não consigo. Hoje o GPT tá usando a seu favor, entendeu? Né? Mas assim, não faça ele te substituir. Não, a inteligência artificial não vai te substituir se você utilizar ela de uma forma criativa e você utilizar ela como uma forma de te destacar, entendeu? Então assim, né, Rodrigo, não adianta, não vai ter como fugir, né? A gente está vendo aí, infelizmente, alguns artistas aí, né, sofrendo com relação à geração de imagens em inteligência artificial, né, que, né, de certa forma, eu acho que precisa existir algum tipo de, né, algum tipo de controle, porque, de certa forma, pode ser antiético, pode ser utilizado para meios antiéticos, e para tudo isso, mas para tudo que é novo, né, vai ter um medo, vai ter um pânico da população em geral, porque foi assim com a eletricidade, foi assim com o computador. Então, assim, querendo ou não, velho,
vai acontecer. Não tem para onde fugir. E a gente precisa se adaptar, né? E utilizar ela a seu favor é legal, né? Então, você que é engenheiro, né, usa o GPT para te ajudar. Não usa o GPT para fazer por você. Então, essa eu acho que é a coisa que eu mais tenho em mente, que eu sempre vou falar. É que eles mais usam para fazer o trabalho, eu acho. Nossa, Não, mano. não usar para pesquisar, porque a pesquisa hoje ficou mais fácil. Você pesquisar qualquer coisa para realmente aumentar o seu potencial. Você acha que com a inteligência artificial ficou mais fácil você analisar dados? Porque geralmente quem trabalha com a produção, ele analisa o passo a passo de um processo, né? Vamos colocar a grosso modo como que é um processo para quem não sabe, né? Tem uma entrada, tem uma saída. Sim. Você vai analisar aquilo dali. Você acha que com a inteligência artificial, ou até mesmo com a IoT, a automação, ficou mais fácil você observar no processo lá alguma coisa que não está fora do padrão ou não? Com certeza, Rodrigo, né? Com a internet das coisas, né, o IoT, né, isso vai ser uma ferramenta para a empresa reduzir ainda mais custos, né? Porque a gente está falando de uma tomada de decisão que vai ser sua sobre uma análise de uma máquina que ela tem mais, né, estudo. Ela é uma máquina, ela está trabalhando, está estudando o tempo todo, ela está recebendo dados e está processando o tempo todo milhões de vezes mais rápido que o cérebro humano. Então, assim, empresas que trabalham com essa ambição, né, essas big techs, né, usam muito, né, empresas também na indústria que trabalham com 4.0, né, a gente já está entrando no conceito de 5.0. Então, assim, a gente nos próximos 10 anos, o 4.0 vai ser realidade e aos poucos vai ficar ultrapassado. Então, assim, eu vejo isso como uma realidade, né, e eu vejo isso também como uma forma, talvez, a gente de criar, né, outros cargos, né? A gente conseguir criar mais especializações, né? O engenheiro de automação, né? Ele talvez não vai precisar tanto, né, de se dedicar ao potencial da automação, mas o potencial de desenvolvimento de uma inteligência artificial. Então, a gente está vendo muita programação casando com a indústria, né, aos poucos. Isso é verdade. Vai unir, né? Ela não entrou ainda no processo das indústrias, né? Quando entrar, aí as pessoas vão ficar com medo. Tá bem aos Ela poucos, né? tá bem aos poucos. É que nem eu falo para as pessoas. Fala assim, ó, se tu faz a mesma coisa sempre, sempre, você tá fazendo sempre. Como o caixa lá de supermercado, tem estado que você vai, é você mesmo que passa lá e paga. Tem supermercado, você já tem, né, o automático, né? Só tem uma pessoa lá te orientando como é que se faz. Aí eu falo assim, aí eu dou esse exemplo para essa pessoa. Faz, se tu faz a mesma coisa sempre como caixa do supermercado, você tem que ficar preocupado, porque ela vai, felizmente, vai automatizar e vai gerar outra vaga. Essa vaga que vai gerar, você tem que ficar de olho para você estar habilitado e adaptado à vaga e conquistar com a inteligência artificial. Porque hoje a inteligência artificial ela é uma realidade que muito jovem acha que não vai acontecer, que só a inteligência artificial só tem no meu celular, mas não. Na verdade, ela vai acontecer e você tem que ficar de olho. Para o jovem hoje de engenharia de processo, quais hard skill você dava dica para eles, né, se desenvolver como analista de dados, IoT, tudo isso que vai fazer uma fusão, né? O homem e a máquina agora vão se juntar, né? Como diz alguns especialistas, né? Então, dentro das principais hard skills que a gente vê de destaque, né, são hard skills voltadas a software. Assim, vamos trabalhar então com o que a gente tem hoje, a realidade. O que é a realidade que as empresas book pedem, independente de qual engenharia que você faz? Que você tenha pelo menos o quê? O Office. O que é o Office? Um BI. Então, assim, cara, primeiro passo, você não tem noção nenhuma. Eu nunca mexi no Excel, irmão. Você não vai para lugar nenhum, nem empresa grande nenhuma, se você não saber mexer no Office. Eu não falo nem só o Excel, o Office mesmo. PowerPoint, Word, Excel, você precisa, não adianta. Né? São softwares que qualquer empresa tem. Ah, não precisa necessariamente ser o da Microsoft, o do Google.
né, que é o Google Planilhas, né, o Apresentações, né, o Documentos Google, que também é a mesma coisa. Então, cara, empresas utilizam essas ferramentas há décadas e durante o início, né, lá nos anos 80, 90, não era todo mundo que sabia, mas também não era toda empresa que pedia. Hoje em dia é uma obrigação, né? Você não precisa disso se for um caixa de supermercado, claro. Mas se você quer ser, por exemplo, um assistente, um analista ou até mesmo um aprendiz, né, um estagiário, cara, você tem que saber. E assim, a melhor dica que eu dou, você tá querendo entrar na empresa grande, aprenda Excel. Cara, aprenda Excel. E quando eu digo aprenda, não é só mexer nas básicas, aprenda mesmo, de você mexer no Excel e fazer coisas que envolvem, por exemplo, PROC-V, é uma fórmula importantíssima, tabela dinâmica, gráfico, né, manipulação de banco de dados, tudo isso aí, cara, qualquer empresa de praxe, velho, é obrigatório. Qualquer empresa vai pedir que você tenha isso daí. Não vai pedir que você seja um especialista. Tipo, eu sei mexer com programação de Excel, que é VBA. Mas não é qualquer empresa que vai pedir isso. Hoje em dia, talvez quase nenhuma empresa precisa do VBA. Normalmente, a empresa está migrando muito para o BI. Então, cara, aprenda Excel, aprenda Power BI, cara. Vai te destacar pra caramba, porque, velho, independente de você ser engenheiro mecânico, engenheiro mecatrônico, engenheiro de automação, um engenheiro de produção, engenheiro de materiais, se você quer trabalhar na grande empresa, essa empresa utiliza essas ferramentas. E elas são ferramentas de análise de dados que são muito dinâmicas, né? Porque a gente está falando de uma empresa que vai absorver dados o tempo todo, né? E esses dados precisam se juntar num programa e esse programa vai te mostrar, pô, resultados. O que são esses resultados? Um gráfico, um indicador, né? Então, tudo isso aí vai dizer. O indicador é o simples. É a minha meta, é o meu resultado. Tudo isso tem que estar fácil. Porque quando a gente está falando de tomada de decisão, Rodrigo, quanto mais rápido a informação tiver, quanto mais clara ela tiver, melhor. Porque se, por exemplo, eu estou numa linha de produção, né? Vamos supor que eu trabalho numa empresa que fabrica cerveja. Né? Como é que eu vou saber como é a produtividade da minha linha? Poxa, essa linha está com a produtividade fora da meta. Tem a minha meta de, sei lá, 97%. Está com 95%. Opa, por quê? Quando esses dados são gerados o tempo todo, em tempo real, por exemplo, é o ideal. Né? Então, assim, eu entender como manipular esses dados, como chegar a esses resultados é importante e te destaca demais, cara. Te destaca demais, mano. Qualquer empresa vai querer um cara que sabe mexer com banco de dados, com SQL, por exemplo. Muita empresa pede isso. Então, aprenda PostgreSQL, né? Python é uma linguagem de programação que, pô, velho, você é um engenheiro que tem programação, é um engenheiro que tá vendido, velho. Entendeu? Né? Eu sou É isso. engenheiro, tem um senso de programação, meu irmão, você vai trabalhar em qualquer empresa grande, cara. Isso é verdade. Se o Excel morrer é porque acabou o mundo, porque acho que nunca vai acabar. É tão eficiente você colocar numa planilha seus dados, que isso daí só se vir outro programa, mesmo assim, Porque não assim, dá, não Rodrigo, dá. porque assim, a gente utiliza a planilha, mas a planilha é muito visual, né? A gente está falando de dados que a gente talvez nem veja mais, né? O BI é isso, né? Um business intelligence, inteligência de negócios, é você nem sequer olhar para os dados, você já olhar o resultado, né? Eu nem manipulo nada. A planilha já está vindo, ó, pô, pronto, assim, os dados aqui. A única coisa que eu vou fazer é conectar isso, né, para eu gerar gráficos, para gerar indicadores, tudo isso aí fácil, entendeu? Nem vejo mais a planilha. Tem gente que trabalha com Power BI e com Python, nem sabe mais o que é Excel. O Excel aos poucos está se tornando obsoleto, querendo ou não. Mas ainda assim é absurdamente utilizado, então aprenda. A gente não está em 2040, 2035, mas aprenda, cara. É, Você vai utilizar com certeza. isso é verdade mesmo. Às vezes a pessoa quer aprender Python, quer aprender SQL, mas não sabe Excel e Power BI, não vai nem chamar para entrevista. Vai Porque é não. o, é o É o básico básico, do, né? do básico para ser chamado para entrevista. Bom, estamos chegando ao final, né? Vou pedir para você deixar um recado para as pessoas, né, que está cursando engenharia. A gente sabe que o momento de entrada, né, o jovem de entrada para o mercado de trabalho não é fácil. Sim. A barreira é muito alta, né? Infelizmente sempre foi assim no Brasil. Não é só nessa geração, na minha geração também era muito alta.
né? Para você arrumar um emprego e você tinha que subir escada. Já trabalhei no supermercado, É. já fui office boy, quer dizer, eu já vou revelando minha idade aqui, né? Sou um jovem de meia idade, né? Mas eu sou sempre antenado e ligado. Até hoje estudo, né? Eu estudo hoje banco de dados, faço tecnologia, porque Top. eu sei que eu não vou me aposentar a tempo dessa revolução. Então, eu vou me adaptar. Olha que eu sou um jovem de meia idade, de 40 e poucos anos, né? E eu estou preocupado, imagine o jovem que está entrando no mercado de trabalho. Qual Sim. conselho você daria para esse jovem? Olha, cara, a melhor coisa que eu posso aconselhar para quem tá entrando no mercado de trabalho é tenha vontade de crescer. Porque, bicho, eu vou te falar uma coisa. É, aquilo que mais, né, te atrasa na vida é você ser bom em algo, mas você, tipo, para mim já está bom. Tipo, cara, não aceite o pouco, entendeu? Queira mesmo mais, né? Queira se destacar, queira correr atrás daquilo que vai te tornar alguém melhor, que vai te dar mais. E também, cara, tenha em mente, financeiramente também. Eu acho importante, a gente se fala de crescimento profissional, mas, cara, financeiro é importante. A gente mora no Brasil, cara. Né? Quem é que quer viver ganhando 2.000? Pelo amor de Deus, né, Rodrigo? Né, a gente quer ganhar mais, né? Para ter um pouco mais de dignidade na vida, para ter mais acessibilidade, para ter mais conforto, lazer. E, cara, você não vai chegar, né, a ganhar um salário digno, ganhando muito, né, se você se contenta com. Ou não se contenta, ou simplesmente você não dá um passo. Então, assim, tem a sua ânsia, né, de querer crescer. Utilize ela a seu favor, velho. Né? A gente sabe que trabalhando realmente se torna cansativo, né, a gente conseguir fazer isso, mas as oportunidades que forem aparecendo, agarre com toda a força, velho. Você é dono do seu próprio perfil, do seu profissional. Seja egocêntrico com sua carreira profissional. Não vá pensando que, eu vou fazer isso, mas tal pessoa ofereceu essa vaga para mim, não sei o que. Cara, você tem que pensar em você. Então, assim, da mesma forma como você pensou em você quando você entrou numa universidade, você pensou em você quando você quis fazer um estágio, você também pensa em você quando você escolheu um cargo, quando você quer crescer nesse cargo. Pô, eu sou um júnior hoje, mas eu quero um dia chegar a um pleno. Gente, eu tô há não sei quantos anos aqui como júnior, não vou sair daqui, muda de empresa. Entendeu? Queira crescer, né? Pessoas que querem crescer são as pessoas que conseguem alcançar aquilo que elas querem ser, entendeu? E assim, e não precisa trabalhar no formato de empresa. Eu não quero, por exemplo, trabalhar numa empresa no local fechado, vou buscar um home office, por exemplo, um trabalho com horário flexível. Né? Eu não quero ser CLT, você pode ser PJ, você pode ser autônomo. Né? Eu não preciso trabalhar na indústria, mas você tem empresa do setor de serviços, você tem empresa do setor de consultoria, você tem empresas do setor de tecnologia. Então, assim, você pode também, por exemplo, poxa, você quer trabalhar numa grande empresa, mas não é para espalhar currículo, estuda para um concurso, entendeu? Né? Não deixa de querer, não deixa de ser uma grande empresa, uma Petrobras não deixa de ser uma grande empresa, né? Uma Embrapa não deixa de ser uma grande empresa, né? Uma estatal do seu estado também não deixa de ser uma grande empresa, você pode trabalhar para isso. E também vai te mover, entendeu? Querendo ou não. E como o Rodrigo falou, seja político consigo mesmo, com sua carreira, tem que ser político, não adianta. Ninguém vai te estender a mão de bondade, bom grado e dizer: tome, meu filho, esse emprego aqui, tô com pena de você. Não, meu filho. Entenda que ninguém vai ter pena de você quando for preciso, por exemplo, né, demitir um time inteiro. Não vai existir pena. A empresa está movendo dinheiro, né? Então você tem que estar preparado, tem que estar adaptado. Tem assim, você tem que se destacar, você tem que ter várias skills, habilidades para que, opa, esse setor aqui eu estou percebendo que está ficando para baixo, mas eu vou tentar me destacar em um outro, né? Vou migrar de setor para você ir conseguindo pular de barco em barco, por exemplo, para ir se adaptando, para ir crescendo. Ou então você pode crescer na sua empresa, né? E dizer, opa, eu sou especialista nesse processo, eu tenho referência nessa empresa. E muitas empresas grandes valorizam profissionais que ficam muitos anos, né? Eu falo isso por experiência na minha empresa atual. Muito comum você ver pessoas com 5, 10, 15, 20 anos de experiência e estão lá há muito tempo e se especializam e se destacam, entendeu? É isso aí, pessoal. O David falou, seja egoísta, né, com a sua Na sua carreira, né? carreira. Não deixa passar isso, porque isso só depende de você, né? Muito obrigado, David, pela entrevista. A gente vai se encontrar
nos próximos bate-papos, né? Seja a Fechou, segunda tranquilo. vez, mas vai ter a terceira. Até a terceira vez, pode ficar tranquilo. Eu agradeço, né, Beleza. por você disponibilizar o seu tempo aí para nos engrandecer, para ver como é uma mente de um jovem numa grande empresa que está trabalhando, que não é a mente de um jovem que acha que nunca vai dar certo, né? Então, É isso tem aí. que, tem que ter confiança e acreditar sempre na juventude, porque realmente é o futuro do nosso Brasil. É Muito isso mesmo. obrigado, David. Pessoal, até a próxima entrevista. Se Deus quiser, um abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.